Programa Bem Viver com Regina Pastore. Eu estou aqui então com os nossos convidados, nossos 4 convidados, e estamos com o tema Como Tratar os Psicóticos. Temos várias perguntas aqui. Eu ainda não vou fazer as perguntas, daqui a pouquinho, tá bom? O Edilson, então, vai responder para a gente. O Edilson, psicólogo, ele trabalha no CAPS. CAPS são Centros de Atenção Psicossocial. São instituições brasileiras com equipe multiprofissional que me parece que visam a substituição dos hospitais psiquiátricos. Eu gostaria de saber qual o seu questionamento, Edilson, a respeito da eficácia das internações e o que pensa sobre a desinstitucionalização. Gostaria de saber também, estendendo um pouquinho mais o nosso raciocínio, sobre o pensamento do filósofo Michel Foucault, que seria importante questionar não a instituição física, mas a instituição doença mental. Neste sentido, a loucura seria algo cultural? Bom, primeiramente, boa tarde, Regina, boa tarde a todos que nos assistem. Eu sou voluntário do CAPS, Pirituba, Jaraguá. Trabalho como aprimorando no manicômio de Franco da Rocha, hospital psiquiátrico, de medidas de justiça, e sou psicólogo clínico. Os CAPS, hoje em dia, recebem uma clientela que, ao meu ver, é muito mais de uma base neurótica, e não de uma base ou de uma estruturação psicótica. E o que fazer, com os psicóticos? São dispositivos auxiliares. Sim, há um pensamento, há uma luta antimanicomial para terminar os hospitais, para terminar o manicômio onde eu trabalho, e onde há muito sofrimento, há. Mas se pensar num sujeito que surtou, que é agressivo, que está num surto psicótico, o que fazer com ele? Aonde conter? Aí que vem um momento de grande reflexão e de uma problemática, porque muitas vezes o sujeito surta, ele é um drogadito, podemos dizer assim, que está em fase de mania e vai parar num manicômio. Olha o absurdo. Aí esse sujeito toma toda a base de medicação, uma semana depois, 1 semana e meia, ele já está no seu estado normal. Quando ele olha ao redor, esquizofrênico, paranoico, psicopata, o que eles chamam lá, os estupradores, enfim. E aí ele tem essa psique literalmente perturbada, podemos assim, como você puxou um pouco, Regina, do pensamento de Foucault. Então, há sim uma cultura manicomial da loucura construída. Há sim, a instituição é perversa, o Estado não dá as condições para que haja um tratamento de psicótico, que num CAPS chega, toma café, almoça, pega o medicamento e vai. O psicótico precisa de um acolhimento e muitas vezes é considerado como o chatinho que delira, fala em Deus, fala em um monte de coisa. Quem que não fala com Deus? Religiosos temos um monte, aos montes, e mesmo assim na rua é a salvação. Então há um entrave cultural muito grande, mas a parte que eu consigo presenciar e ver, que é dos manicômios, é maior ainda. A internação, como falei, é interessante se houvesse realmente uma equipe multi trabalhando. A equipe multi existe, sim, em CAPS, em hospitais, em manicômios, mas cada caso é particular. Não temos como literalmente saber ou ampliar sem que a gente consiga ouvir o paciente. E aí como que a gente vai ouvir no manicômio 600 pacientes para 5 psicólogos? Chega a ser uma coisa anormal, não tem como. E aí depois esse processo de desinternação, junto com a instituição em si, é um problema muito complicado. Porque vocês pararem para pensar, um psicótico surtou dentro da família, e você vai devolver ele para a família. Olha o absurdo. Então, muitas vezes, residências terapêuticas que estão surgindo, o próprio trabalho no CAPS, o próprio trabalho de AT, para que consiga dar um acolhimento para esse psicólogo conseguir simbolizar algumas coisas e até mesmo conseguir viver fora dessa família, já que a família é um núcleo doentio quase sempre para esse psicótico. Ele surtou tendo uma mãe, tendo um pai, tendo um trabalho, enfim, uma série de coisas.
porém temos que considerar a psicose como uma estrutura vindo dessa relação, né, mãe e bebê, e aí a ansiedade que é tão grande que o sujeito cria um mundo paralelo, né, e não consegue viver literalmente num mundo que muitas vezes e quase sempre nos frustra por uma série de situações. É isso, Regina. Certo. Renê, psicólogo, gostaria, nesse mesmo assunto, se você concorda com tudo isso, né, pegando de novo a ideia do filósofo Foucault, que a doença só tem realidade e valor de doença no interior de uma cultura que a reconhece enquanto tal. Concordo, sim. Né, a visão de Foucault, né, como a doença como algo construído culturalmente, e até mesmo Freud, ele muitas vezes falava também da questão da psicose ser uma convenção social, né? Não no sentido de que ela não exista, mas que ela seja reforçada, né, pelo próprio meio social, e como até a doutora Ana falou, né, existe uma multifatoriedade aí de causas possíveis, né? E uma delas é a própria cultura, que às vezes pode aumentar muito o próprio quadro clínico e criar uma sociedade de exclusão, né? Ou até uma sociedade de alienados, né? Entre aqueles que estão dentro da norma, aqueles que fazem o que é esperado socialmente e aqueles que não conseguem entrar nela, entrar na norma, entrar na cultura, por N questões, e muitas vezes são assim chamados de alienados ou então psicóticos, né? Por isso que muitas vezes o trabalho do acompanhante terapêutico, do psicoterapeuta, é chamado até por Lacan de secretariado do alienado. Ou seja, a gente vai dar diretrizes para esse indivíduo, para esse sujeito, para ele se centrar na sociedade, para ele conseguir fazer parte dessa sociedade sem sofrer exatamente essa exclusão, né, que ele sofre por não estar correspondendo à norma, por não seguir os padrões estándares. Ana